Boa tarde, professores e professoras, alunos, estudantes, pais. Esse vídeo é a continuação do vídeo que eu fiz sobre métodos de alfabetização. E aí a gente vai falar um pouquinho hoje, o vídeo anterior fala sobre o método alfabético, que vocês podem assistir e entender melhor como que funciona o método alfabético. Esse vídeo de hoje tem como objetivo falar do método silábico. Tá, gente? Aquele método que o foco é nas sílabas. Já o nome já diz, né? Sílabas. Ao invés de a gente apresentar as letras do alfabeto separadamente e o som de cada uma, o fone, a gente apresenta a unidade sonora que é a sílaba, tá? Então o que a gente faz? A gente pega essa sílaba, por exemplo, ba. E aí do ba eu já apresento outras palavras, né? Eu posso fazer um jogo, cantar uma música ou falar um poema que tenha a presença dessa sílaba. Então, barco, bala, babá, balanço, isso tudo, né, a criança vai percebendo através dessa unidade sonora. E a partir dessa unidade sonora a gente trabalha a escrita e a leitura, tá? Então o foco é claramente voltado para a sílaba, tá? E as sílabas, gente, a gente tem as sílabas simples, né, ba, be, bi, bo, bu, e as sílabas complexas, bra, bre, bri, bro, bru. E a gente tem também as sílabas inversas, que são as sílabas pós-vocálicas, não é? Ao invés da consoante vir antes da vogal, a vogal vem antes da consoante, que são as sílabas an, ar, as, tá? A vogal vem antes da consoante. Então a gente ensina tudo isso aí. A gente começa das simples, trabalha as palavras, formação de palavras, depois a gente vai nas complexas, depois a gente vem nessa inversão. Esse método, gente, ele facilita, ele é de maior compreensão, porque realmente quando a gente não fala a letra isoladamente. A gente usa, não é, a unidade sonora, que é a sílaba. Então quando a gente não fala B-A. A gente fala ba, a gente não fala S-E, a gente fala C. Então a gente precisa, né, quando a criança escuta, quando a gente aplica esse método, para a criança fica mais fácil a compreensão. Principalmente a compreensão de como funciona o esquema de sílaba, né? Como funciona a formação de sílabas. Até mesmo a diferenciação. Né? Isso trabalha muito também a ortografia, porque a criança já está ali acostumada com aquela sílaba, né, com a escrita e com a escrita das palavras que envolvem aquela sílaba. Então o professor ele explora bastante coisa usando esse método, tá? E é um método muito positivo. Muita gente tem, né, questões de começar direto com a sílaba, prefere o método tradicional, só que esse método também é um método muito bom. Né? Cognitivamente, essa questão mesmo mental, nosso cérebro ele funciona de uma forma muito rápida, né? Então ele faz, você vê que a criança ela aprende muito rápido, principalmente com músicas, canções. Então quando ela escuta a sílaba, para ela é muito mais fácil assimilar do que ela ficar ouvindo B com A. B com A, ou você primeiro apresentar o B, aí depois você... Não, primeiro apresenta as vogais, depois você apresenta as consoantes, aí depois você junta tudo. Se quando você fala, não é essa unidade que você... Não é natural, não é? Você não fica falando o tempo todo D com E, D com I, D. Você não vai falar uma palavra barco. Você não fala B-A-R-C-O, barco. Não, você fala a unidade. Até para compreensão é melhor, isso evita muita dificuldade mais à frente, né, de compreensão, de formação de palavras, de posicionamento, de letramento da criança compreender. Né? É um método que vale muito a pena você estudar e ver se você quer usar ou não. Como eu disse, são vários métodos. Você, como educador, de acordo com a missão e a base da escola que você trabalha, você tem que saber se é bom ou não. E com a turma, né? Porque às vezes a gente chega num local de trabalho e a pessoa fala, não, mas aqui a gente trabalha o tradicional. Só que às vezes a turma não tá conseguindo aprender com o tradicional. Ou trabalha com os modernos.
mas às vezes a turma não está conseguindo acompanhar o moderno. E aí você fica, às vezes, batendo cabeça com tantos outros métodos que você pode tentar experimentar. É isso que eu acho que o educador tem que tirar um pouco da mente, sabe? Eu só trabalho com isso, eu não olho mais pra nada. Né? Como se os outros métodos fossem errados. Não são errados. Cada um, dentro da sua metodologia didática, trabalha de uma forma diferente e alcança o mesmo objetivo, que é a leitura. Diferente do letramento. Tá? A parte da alfabetização, a gente não pode esquecer o letramento, porque tem que andar junto. Porque o objetivo principal da alfabetização é que a criança leia e que a criança escreva. Só que a gente também, junto com isso, tem que trabalhar a questão de consciência, do letramento. Então, isso independe do método que você vai usar. Você pode usar muito bem os métodos mais sintéticos, mais tradicionais, e essa criança pode sair letrada, além de alfabetizada. Isso vai depender do profissional que você é. Então, gente, beijos, né? Ah, gente, se inscreva aí no canal, gente. Me ajude, compartilhe para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Porque eu gosto muito de falar sobre esse assunto, porque é um assunto que eu gosto de estudar. Beijinhos e tchau!